aquilo que é mal. Ninguém ama verdadeiramente se acha o mal uma coisa boa. Então, a justiça de Deus, nos conta Sofonias, requer que ele exerça juízo sobre a impiedade. Impunidade é um mal presente apenas na nossa sociedade, entre nós seres humanos. E é sem dúvida um dos grandes males da nossa época. Nos dias de hoje ninguém é culpado de nada, sempre há uma outra forma de se encarar aquele problema, a outra explicação, a outra maneira de encarar a realidade, mas ao contrário dessa tendência, a postura da nossa sociedade, Sofonias diz assim, Deus determinou um dia, Ele vai vir e vai julgar a terra. Outra coisa interessante aqui, por mais que a gente não acredite, descreia, existem homens de Deus entre os nobres, entre os inteligentes, entre a liderança do mundo. Como eu disse no início da mensagem, Sofonias ele faz questão de mostrar que ele era da linhagem de um rei. Sofonias era de classe alta. Muita gente pensa que os servos de Deus são pessoas humildes, sem recursos, burras, homens ignorantes, que não possuem inteligência, então vão lá e se agarram na religião para fazer da religião a sua muletinha. Sofonias era alguém de altíssimo nível, que se incomoda com o problema social, com a injustiça, e aí nesse contexto ele traz uma palavra ética, uma profecia de grande importância ali para a nação. Se você observar, existem pessoas inteligentíssimas, capazes, servindo a Deus ao redor desse mundo. E por fim, para a gente encerrar, e aí eu chamo a sua atenção para esse último ponto aqui. Sofonias, ou livro, a mensagem de Sofonias nos mostra o seguinte: é possível a religiosidade e a espiritualidade se degenerarem. Gente, essas coisas estão acontecendo com o povo de Deus. Tudo que eu descrevi aqui, eu não estou descrevendo uma nação pagã e ímpia. Esse aqui é o povo de Moisés, é o povo de Davi, é o povo dos sacerdotes, é o povo do templo. Agora esse povo é um povo sincretista, é um povo politeísta, é um povo que está cheio de pessoas que não estão nem aí para Deus. O livro de Sofonias nos mostra claramente essa verdade. É possível a espiritualidade e a religiosidade se degenerarem. Quem é mais antigo aí na igreja vai falar assim, vai lembrar. Sempre final de ano a gente comenta isso. Eu lembrava da época em que Natal e Ano Novo, os cultos na igreja ficavam abarrotados, o povo vinha, procurava. Olha a vazante que é os nossos cultos de Natal. Cadê o povo? Aí você acha que é só aqui na igreja? Pode ir nas outras igrejas que você vai ver a mesma coisa. Com o tempo, as coisas vão se degenerando. Certamente que há alguma coisa por trás, como houve aqui no caso de Sofonias. Décadas de idolatria. Décadas de impiedade e de iniquidade.
Então, espiritualidade também degenera. A retidão, o ardor e o entusiasmo de servir a Deus desaparecem. E aí aparece o quê? Negligência, indiferença, indolência, frieza para com o reino de Deus. Último domingo do ano, domingo de manhã. Vou na igreja? Vou nada, eu vou para a praia. Já vou engatar aqui, ó. Daqui a pouco, daqui a 2 dias... Acontece isso. Então, Sofonias nos lembra isso. Espiritualidade degenera. Na época, logo após a Reforma, aquele grande movimento ali que Lutero começou, aqueles primeiros anos foram anos assim fantásticos. Homens e mulheres morreram e deram a sua vida pela pregação da palavra de Deus. E o movimento luterano foi algo assim espetacular. Você conhece alguma igreja luterana aqui em Campos? Você já passou na frente de alguma igreja luterana em algum lugar? Vá na Suécia, na Noruega, onde o luteranismo foi muito influente, na própria Alemanha. Existem igrejas luteranas lá, mas a maior parte delas são altamente liberais nos dias de hoje. Não seguem mais o cânon ou a canonicidade das Escrituras. Então é possível. E acontece que a fé do povo vai se degenerando de tal maneira que em 2 ou 3 gerações não se conheça mais aquele povo. O povo de Moisés, de Davi, dos patriarcas, do templo, da lei, é esse povo altamente politeísta, sincretista, ateu. Isso aí. Nesse pouco tempo de convívio aqui com o pastor Geni não está aí hoje, eu já ouvi pastor Geni falar assim umas 5 vezes. Quando eu fui visitá-lo, aqui na igreja, lá na reunião dos homens, pastor Geni sempre fala assim, ó, eu e minha casa. Ele fala isso direto, eu e minha casa. Primeiro eu, depois minha casa. Serviremos ao Senhor. Se você não cuida da sua casa, há de se degenerar. Minha responsabilidade primeira é com a minha casa. Depois a gente tenta ver as outras coisas. Então, nesse mundo que tende a se degenerar, se cada um cuidar da sua casa, a igreja fica forte. Há pouco tempo, eu preguei aqui na igreja sobre as gerações do tempo de Josué. Nós vimos que a primeira geração, ela conhecia Deus e as obras de Deus. A segunda geração conhecia as obras de Deus, mas não conhecia Deus. E a terceira geração não conhecia nem a Deus e nem as obras de Deus. Então, qual é a minha responsabilidade diante de uma realidade como essa?
A minha é educar o meu filho, o Arthur. Eu e minha casa. E orar por ele. E dar limites a ele. Porque é possível que a fé de um povo vá se degenerando de tal maneira que em 2 ou 3 gerações já não se conheça mais aquele povo. E Sofonias, ou a mensagem de Sofonias, nos mostra que esse conflito da passagem da fé de uma geração para outra é algo gravíssimo, seríssimo, que vem de séculos, de milênios atrás. Por isso que a Bíblia nos diz, né? Quem está em pé, cuidado para que não caia. Vamos cantar, depois nós vamos orar.